Irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui para juntos celebrarmos mais um domingo deste tempo da Páscoa. Hoje nós estamos celebrando o quarto domingo, ou seja, depois da ressurreição de Jesus, já se passaram 4 domingos. Portanto, este domingo é o domingo do Bom Pastor. É o dia também que nós lembramos de rezar pelos nossos pastores, e também por nossas pastoras, por todos aqueles que têm a missão de nos cuidar. E lembrando hoje de maneira especial o Dia das Mães, também queremos trazê-las, como a imagem deste pastor que dá a vida, que é a imagem de Jesus, de Deus, muitas das vezes impressa nas nossas famílias. Também hoje nós estamos aqui para dar graças a Deus pelos 37 anos de fundação desta promissora e feliz cidade de Tucumã. Nós nos reunimos a Deus para elevar a Ele a nossa prece nesse dia, presença do prefeito e das demais autoridades. Também quero saudar pessoas de outras religiões que estão aqui conosco, fazendo esta comunhão de oração em favor da nossa cidade. Bem-vindos a todos. Nossa alegria neste domingo do Bom Pastor, dá testemunho desta unidade que Deus quer de cada um de nós, porque sabemos que quando se fala em matéria de fé, os cristãos têm muito mais coisas que os unem do que os divide. Por isso, acima de tudo, nós somos irmãos e queremos viver esta comunhão de amor e de fé, celebrando hoje este dia de aniversário da cidade de Tucumã. Também eu queria fazer memória hoje a eleição do Papa Leão XIV, que nós estamos vivenciando a alegria deste pastor que Deus dá à sua igreja, e nesta Santa Missa nós queremos rezar também pelo seu pontificado e pela sua missão. Mas hoje, irmãos e irmãs, como eu já falei, estamos celebrando o tempo da Páscoa, neste quarto domingo, e nós sabemos que a Páscoa é o tempo da gente lembrar da memória do ressuscitado. E aos poucos que Jesus vai se revelando à comunidade, nós também vamos trazendo a esperança e o desejo também de o segui-lo. Portanto, hoje, este domingo do Bom Pastor, é este convite de ouvir, de escutar, de seguir a voz do Senhor, que nos chama para viver na experiência do mundo, a experiência de Deus que é Pai, de Deus que é a nossa paz, de Deus que é a nossa esperança, de Deus que faz ecoar no coração de cada um de nós a voz do amor. E, portanto, sobre a direção deste único e eterno pastor Jesus, nós queremos hoje encaminhar as nossas vidas para escutar dele a sua mensagem de amor, de paz, de esperança, que com certeza ele tem e traz ao nosso coração. Por isso, um dos sinais das ovelhas é daquelas que escutam a voz do pastor, que sabe quando o pastor chama, que sabe que quando o pastor fala. Essa linguagem da escuta, ela é muito própria do judaísmo, por exemplo. Ainda hoje, os judeus, durante 3 vezes o dia, tapam os olhos e cantam, Shemar Israel, Adonai Eloheinu Enu. Ou seja, fala ao Senhor Israel, escuta Israel, teu Deus quer falar. Porque se acredita que a voz entra pelos ouvidos, a fé entra pelos ouvidos, é na escuta. Por isso se fecha os olhos para escutar a Deus. Então, um dos sinais de quem segue o pastor é de quem escuta, de quem sabe a voz, de quem sabe quando Deus fala, é obediente à sua voz, é obediente à vontade de Deus. Portanto, as ovelhas fiéis a este pastor e aquelas que sabem escutar a Deus. Uma outra característica este pastor conhece as suas ovelhas. Além de nós escutar, ele nos conhece. E este verbo conhecer na Bíblia, ele tem um sentido de casamento, de esponsalidade, de relação de marido e mulher. Ou seja, é um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo, para dizer que Deus conhece as suas ovelhas no seu interior, na sua totalidade de vida. Ele nos conhece todos, Ele sabe quem nós somos.
Ele nos conhece intimamente. Portanto, quando nós ouvimos esta expressão de que Deus nos conhece, nós sabemos que Ele sabe tudo de nós. Ele sabe do nosso coração, das nossas intenções, das nossas boas vontades. Irmãos e irmãs, Deus sabe quem nós somos. Deus conhece as suas ovelhas. Deus conduz com sabedoria o seu rebanho, porque sabe quem é cada um de nós. Por isso, além de escutar a voz do pastor, em retribuição, nós temos que o conhecimento de Deus, que é total, que é pleno e que é completo na nossa vida. Depois, o sinal do que o pastor é bom. Qual é o sinal de que o pastor é bom? É aquele que é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Então, o sinal do bom pastor é o do que doa a vida. Os pastores são bons quando são capazes de arriscar tudo pelas suas ovelhas. Os pais são bons quando dão a vida pelos filhos. Os coordenadores, as diretorias, as expressões de condução do povo, né? Podemos dizer assim, os sacerdotes, os nossos governantes, quando são bons, quando fazem tudo pelo povo, quando fazem tudo pelo bem. Então a bondade está neste sinal de dar a vida. Portanto, o pastor egoísta, o pastor mau, o pastor perverso, não é aquele que cuida e nem dá a vida. Jesus dá um outro exemplo. É aquele que explora, que mata, que rouba, que saqueia, que maltrata as ovelhas. Então, o sinal do bom pastor de Jesus se contradiz com o do ladrão. Porque a vida que ele nos dá é sinal da sua bondade e é sinal do seu eterno amor. E como expressão disso, tem um outro sinal, a promessa de que ninguém vai nos arrancar da mão dele. A mão nas Escrituras tem um sinal de proteção, de guardar, de cuidado. O Papa Leão XIV falou no seu discurso, né? Todos nós estamos nas mãos de Deus. É verdade, é Ele quem nos conduz, Ele nos toma pela mão, Ele guarda nossas vidas. Nós que acreditamos e temos fé, sabemos o quanto Deus é importante quando nós estamos seguros nas suas mãos, quanto Deus nos protege, nos livra, nos guarda, nos ama, nos salva, quando a sua mão poderosa está sobre nós. Portanto, este é também um sinal do bom pastor, daquele que cuida e nos guarda, né, na palma da sua mão. Ou seja, somos preciosos a Deus, somos importantes, somos valiosos para Deus. E qual é o valor das ovelhas? O valor de cada ovelha é o valor da vida do seu pastor. Cada um de nós temos um valor. O valor de cada cristão é o valor da vida de Deus, é o valor da vida de Jesus. É este o preço que nós valemos. Portanto, além de nos dar a vida, Ele nos guarda, nos protege, nos conduz, e estamos todos nós guardados na palma das mãos de Deus. Este é o sentido da qual hoje nós queremos expressar a nossa comunhão de fé com a liturgia da Palavra de Deus, trazendo em nosso coração esse desejo profundo de comunhão, no seguimento, no cuidado. Deus que nos chama, nós que somos convidados a seguir a Deus, mas a promessa de Deus que doa a sua vida, a promessa de Deus que nos conhece e a promessa de Deus que nos guarda e nos protege, como só um bom pastor, como Jesus, é capaz de fazer a nós. Também eu queria, de maneira especial hoje, poder dirigir à nossa comunidade católica uma palavra de júbilo e de gratidão a Deus pela eleição do Papa Leão XIV. Nós podemos dizer esses dias, depois da morte do Papa Francisco, nós nos sentíamos órfãos, estávamos sem pai, estávamos sem pastor. E Deus, na sua infinita providência e misericórdia, nos deu um novo pastor, aquele que vai nos conduzir na cátedra de Pedro,
ocupando o lugar de São Pedro, de pastor da igreja, vai ser sinal de esperança, de paz e de unidade para todos nós. Rezemos hoje a Deus pelo Papa Leão e também rezemos em gratidão a Ele por nos ter dado um pastor segundo o seu coração. Nós acreditamos verdadeiramente que o Papa é uma escolha do Espírito Santo para conduzir a sua igreja. Portanto, nossa submissão, nossa adesão, nossa obediência, nosso amor ao Santo Padre, que é aquele que traz de Deus a missão de nos conduzir neste mundo na unidade e na esperança. Sabemos que o Sumo Pontífice, para nós e para a Igreja, ele faz, em matéria de fé e de moral, às vezes dos ensinamentos e da reta doutrina para o nosso seguimento da verdade e da palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus não nos deu um soberano e nem um príncipe. Deus nos deu um pastor. Quando nós ouvimos a saudação do Papa na sua eleição, nós sabemos que ali está um homem que está comprometido em dar a vida por cada um de nós, em dar a vida pela igreja. E quando eu hoje ouvia o testemunho do irmão do Papa, ele dizia assim, né? Ah, meu Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. E de fato não vai. Porque o irmão agora é entregue para entregar a vida, né? Por isso que quando nós ouvimos o Papa subindo na sacada com aquele manto vermelho, simbolizava, né, o sangue da entrega, né, o sangue da sua oferta até a morte no serviço a Deus em favor da igreja. Então, obrigado ao Senhor por nos ter dado este pastor, que com certeza, a exemplo de tantos outros papas, e de maneira muito especial a nós, a exemplo da feliz memória do Papa Francisco, também saberá conduzir com sabedoria e testemunho o rebanho de Cristo que é a igreja. Vale a pena também lembrar hoje que estamos no mundo onde a nós é confiado também a missão de ser pastores e pastoras. Hoje, de maneira providencial, nós nos encontramos aqui com as nossas autoridades civis, e quem sabe também militares, mas também nossas autoridades familiares, nossos pais, nossas mães, e sabemos que trazemos a responsabilidade de cuidar de tantos outros. E, ao mesmo tempo, irmãos e irmãs, que nós somos pastores, também somos ovelhas. E como saberemos conduzir com sabedoria o rebanho a nós confiado? Quando nós formos obedientes à palavra do bom pastor. A palavra do pastor é sinal de que, como ouvimos na segunda leitura, é um pastor que é cordeiro, é um pastor imolado, ou seja, é um pastor que é um cordeiro ferido, que tem uma ferida que não sara. Por que a ferida do cordeiro imolado não sara? Porque constantemente ele nos rega e nos sustenta com o seu amor. O pastor é um cordeiro imolado. Portanto, irmãos e irmãs, vos falo isso para dizer que nós continuamente somos sustentados pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. E, portanto, peçamos a Ele a graça de poder governar, de poder dirigir, de poder conduzir com sabedoria tantas pessoas que a nós é confiado. A mim como padre, ao prefeito como gestor, aos pais, aos patrões, aos empregadores e a tantas pessoas que Deus nos dá assim, a missão de conduzir a vida delas. Neste domingo do Bom Pastor, peçamos ao Senhor esta graça, de sermos bons pastores como o pastor Jesus é, de sermos sinal de esperança, de aprender a dar o nosso melhor pelos outros, porque o testemunho cristão consiste nisso, né? Em poder dar o melhor. Ele deu o que mais precioso tinha, a sua vida. Senhor, se ainda não temos coragem de dar a nossa vida, mas que a gente aprenda a dar o nosso melhor, o nosso bem, o nosso precioso dom do amor, do entendimento, da sabedoria. Como nós precisamos disso, irmãos. Como o mundo hoje está cheio de pastores mentirosos, enganosos, as redes sociais, o mundo artístico, o mundo
muitas das vezes da distorção do bem, da mentira. Isso tudo leva e conduz os influenciadores dos nossos tempos. Quantas vozes nós somos hoje convidados a ouvir, mas quais é que nós queremos ouvir de verdade? Pode ser que as vozes dos bons pastores sejam mais difíceis para nós. Ouvir a voz dos nossos pais não é muito fácil. Ouvir a voz de Jesus também não é muito fácil. Isso nos custa. Isso às vezes é exigente para nós. Mas ainda há pouco partilhava com os amigos que dizia, que quando os nossos pais, as nossas mães são exigentes e machucam, a gente pensa que querem nos ferir. Ao contrário, eles estão nos curando, estão cuidando de nós. A gente saiba e tenha paciência de ouvir a voz do bem, a voz daqueles que verdadeiramente nos amam. Qual é o amigo de verdade? É aquele que dá a vida por você. Não é aquele que é interesseiro, que só precisa, só procura quando necessita, que tem interesse em você. O amigo de verdade é aquele que está ali nos sofrimentos, nas tristezas, nas provações, na enfermidade. É aquele que partilha as dores, as alegrias. É aqueles que cuidam dos nossos ferimentos, dos nossos sentimentos, das nossas esperanças. Deus nos constitua pastores segundo o seu coração também nesta noite. Queremos pedir a Deus esta graça, de maneira especial, de aprender a ser ovelhas e ao mesmo tempo de aprender como pastor a cuidar um dos outros. Que o bom pastor nos abençoe, nos ilumine, nos conduza às fontes das alegrias. Ele que enxuga as lágrimas dos nossos olhos, Ele que é o nosso consolo e a nossa esperança. Talvez Deus não esteja aqui de maneira física, mas nós podemos ser uns para os outros sinal de esperança e sinal do abraço do bom pastor Jesus. Amém. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com toda